Bom, essa é a nossa primeira aula, né, de Química Orgânica Experimental 1 e, como nós havíamos comentado, será uma aula assíncrona, um vídeo sobre segurança de laboratório. Já nesse primeiro slide nós vemos uma frase extremamente importante sobre o assunto que vamos tratar, que é o que está colocado aí embaixo, essa frase em vermelho, na parte de baixo aqui do slide, que diz que nenhum trabalho é tão importante e tão urgente que não possa ser planejado e executado com segurança. Ou seja, segurança, para que nós tenhamos segurança, é necessário planejamento. E, por mais urgente, necessário, importante que seja a execução de uma tarefa, qualquer que seja ela, há que haver planejamento para que tudo possa transcorrer sem acidentes, né? Enfim, que a segurança seja, os critérios, né, de segurança sejam atendidos para que não haja acidentes. E é sobre isso que a gente vai tratar. O ambiente de laboratório é um ambiente que pode ser seguro, tá? Desde que regras sejam observadas. E quais regras, né? Por exemplo, não comer no laboratório, ter postura dentro desse ambiente, né? Você evitar, por exemplo, brincadeiras, dar sustos, esbarrar, enfim, porque acidentes podem acontecer, obstáculos pelo meio do caminho, por exemplo, como nós estamos numa sala de aula, materiais, né, colocados no chão, mochilas, bolsas, podem ocasionar acidente, levar alguém a se desequilibrar, levar um tombo, enfim, ele pode estar com alguma vidraria, algum reagente nas mãos e causar um acidente, um derramamento dentro do laboratório, trazendo perigo não só para a própria pessoa que atingiu aquele obstáculo, mas também para outros que estejam ao redor, dentro da mesma sala. O uso de óculos de segurança, né, os EPIs, os equipamentos, né, de proteção individual, nós vamos falar deles um pouco mais adiante, são importantes. Aqui tem uma ilustração de um estudante, né, e um vapor irritante atingiu os olhos, e ele está aqui reclamando os meus olhos, né, e a ilustração indicando que os olhos dele foram atingidos por alguma coisa e está causando problemas. Enfim, posturas também por exemplo, cabelos soltos, né? Principalmente as meninas, né? Na maioria das vezes têm cabelos longos, esses cabelos soltos. Quando se está trabalhando com chama, que é raro, mas pode acontecer, pode haver um incêndio. Esse é inflamável, né, o material do cabelo, e você pode ter fogo sobre você, ou então mesmo não havendo trabalho com chama, enfim, na bancada, sobre a bancada, há reagentes, há materiais que os cabelos podem, estando soltos, né, e sendo longos, podem alcançar, e você pode ter problemas de contaminação. Então, cabelos sempre presos, né? Os pés têm que estar protegidos, né, com sapatos fechados, e nunca pipetar nada dentro do laboratório utilizando a boca para fazer pressão. Existem perinhas de borracha, né, e outros equipamentos para fazer esse tipo de pressão, né, para puxar o líquido para o interior dessas pipetas. Nunca essa pipetagem seja de qualquer coisa que for, soluções aquosas, reagentes, enfim, devem ser feitas dessa maneira. Isso é absolutamente errado, e você pode trazer esse material para sua boca, ingerir materiais que podem ser tóxicos, né? Derramamento de líquidos, se acontecer, tem que ser reportado e algo tem que ser feito, né? Muitas vezes não simplesmente limpar, muitas das vezes esse material que foi derramado ele tem que ser neutralizado antes de ser retirado daqui. Vidraria quebrada não pode ser colocado no lixo comum, você tem um local para vidro partido para
depois o pessoal que manipula esses rejeitos não terem problemas de cortes. Então, tudo isso tem que ser observado, né? E aqui também, por exemplo, depois de trabalhar no laboratório, sair daqui com as mãos sujas, por exemplo, ir para o almoço, tudo isso tem que tomar cuidado, porque a gente está falando de um laboratório químico, você pode ter as mãos contaminadas de produtos químicos, ou se for num laboratório onde haja risco biológico, você pode ter alguma contaminação, né, nas mãos. E é boa prática de laboratório lavar sempre as mãos ao entrar e ao sair do laboratório, né? E também em determinados tipos de manipulação usar luvas de proteção. Então são questões que a gente vai falar aí no decorrer dos próximos slides. Num momento inicial, nós vamos falar assim de maneira geral sobre toxicidade de produtos químicos. Enfim, a grande maioria, né, dos produtos químicos são tóxicos, então tem que ser manipulados com cuidado, né? Agora, todo esse cuidado tem a ver com características desse produto, né, como, por exemplo, volatilidade. Em se tratando de produtos orgânicos, muitos deles são voláteis, né, são solventes, têm pontos de ebulição baixos, e esses vapores podem ser tóxicos e trazer perigos ao manusear. Então, na maior parte das vezes, o aconselhável ao se abrir um frasco é fazer isso dentro de um ambiente com exaustão, por exemplo, uma capela de exaustão que tem em todo o laboratório de química orgânica. Nós vamos começar a falar sobre os ácidos e os perigos de manipular soluções ácidas, principalmente ácidos mais concentrados. E esses pictogramas, né, essas ilustrações que normalmente vão no rótulo de um ácido, né, indicando perigo, indicando que aquilo ali é uma substância ácida, cáustica. Aqui tem uma indicação nessa ilustração de que o produto contido naquela embalagem ele é cáustico para superfícies, né? Por exemplo, superfícies de cimento, né? Mármore, calcário, e também cáustico, né? Causa lesões também na pele, ocasionando destruição de tecidos, então tem que ser manipulado com luvas e com todo cuidado. Existem ácidos fixos, que não geram perigo de liberação de vapores, mas tem muitos ácidos também, nós vamos dar alguns exemplos daqui a pouco, que são voláteis, né? Que, digamos assim, fumegam, liberam vapores que são cáusticos, são tóxicos, então esses ácidos não podem ser manipulados em qualquer ambiente, tem que ser num ambiente onde haja um controle, de preferência dentro, né, de um equipamento de proteção coletiva, que é uma capela com exaustão, para que esses vapores liberados sejam captados por esse exaustor e jogados para fora do ambiente do laboratório, não trazendo problemas nem para a pessoa que está manipulando, nem para os demais que estão compartilhando o ambiente com ele. Então, ácidos, de maneira geral, têm ação corrosiva sobre a pele, mucosas, olhos e tecidos do trato respiratório e digestivo. A intensidade, né, dessa ação corrosiva, obviamente, vai depender da natureza do ácido. Como eu falei, se ele é um ácido fixo, como, por exemplo, o ácido sulfúrico, ou um ácido volátil, como um gás clorídrico, né? HCl é um gás, e o ácido clorídrico concentrado, como nós vamos falar, é uma solução onde esse gás clorídrico é borbulhado em água até atingir o ponto de saturação, que é em 37%. Isso tem a ver também, né, essa intensidade da ação corrosiva desses ácidos com a força dele, entre outras questões, da concentração e do tempo de contato com a pele ou com a superfície. De maneira geral, todo ácido é muito perigoso, né? O contato de ácidos com os olhos. Então, é necessário o uso de proteção, equipamentos de proteção, os EPIs e EPCs apropriados. EPI é uma abreviatura que quer dizer E de equipamento, P de proteção e I de individual. Equipamentos de proteção individual. Então, o que são esses equipamentos de proteção individual? Óculos de segurança, guarda-pó, né, o jaleco, luvas, né, que cada
indivíduo vai usar para se proteger. E existem também no laboratório os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. E aí são equipamentos de uso coletivo, que estão no laboratório para uso e para segurança, né, de todos os que estão usando aquele ambiente. Um deles nós já falamos, que é a capela de exaustão, extremamente importante em laboratórios de química orgânica. Todo laboratório, se vocês prestarem atenção nos laboratórios de aula prática, também nós temos chuveiros, normalmente do lado ou em cima da porta, chuveiros que têm uma alavanca para acionamento deles. Enfim, se houver um derramamento de alguma substância perigosa sobre a roupa, a pessoa ela entra debaixo daquele chuveiro e toma uma ducha imediatamente para evitar a permanência daquele material sobre o corpo, né? Além de ter que tirar as roupas que estão impregnadas do produto. O lava-óleos também, que é um outro equipamento que nós vamos ver daqui a pouco, que são 2 chuveirinhos, né? Numa cuba que são direcionadas, são colocadas assim estrategicamente em direção aos olhos, e a pessoa se inclina e em havendo contato de alguma coisa, né, com os olhos, se usa esse equipamento de proteção coletiva. Então existem os EPIs e os EPCs. E os ácidos são reativos, né, com metais, com produtos alcalinos, e daí o efeito cáustico, né, o efeito corrosivo deles sobre superfícies, que normalmente são de cimento, granito, mármore, entre outros. Alguns dos ácidos mais comuns, um deles está aqui, que a gente usa muitas vezes em laboratório de química orgânica, seja como reagente, seja como neutralizante de soluções, no isolamento de alguns tipos de reação para neutralizar o meio reacional, que é o ácido clorídrico. A solução concentrada de ácido clorídrico, como falei, é uma solução a 37%, onde o HCl, o gás clorídrico, é borbulhado em água destilada. Então, esse ácido é um ácido volátil. Quando se abre uma garrafa de HCl concentrado, normalmente você vê a liberação dos vapores de gás clorídrico, né, saindo da solução. Esses vapores são irritantes para vias respiratórias, então esse material tem que ser manipulado em capela de exaustão. E, de preferência, quem está manipulando deve usar luvas também. Então, tem que se usar o equipamento de proteção coletiva e o equipamento de proteção individual. A pessoa tem que estar de óculos de segurança, utilizando o jaleco, né? Porque esse ácido pode causar lesões aos olhos, levando até a perda total da visão, e concentrado pode causar lesões e queimaduras também na pele, né? E, mesmo diluído, ele provoca irritações dermatológicas, as chamadas dermatites. Os vapores do HCl são irritantes para o trato respiratório, pode causar bronquites, laringites, enfim, reações alérgicas, né, respiratórias. E culminando com eventos mais graves, né, edema pulmonar e até morte. Então, nunca pipetem soluções ácidas com a boca. De novo, nada deve ser pipetado com a boca no laboratório de química, porque seja o que for, né, um produto químico, ou mesmo um laboratório onde há risco biológico, material contaminado pode ser ingerido. Então, se for um ácido, os dentes podem ser atacados, ficarem amarelados, desgastados, né, até quebrarem, além de provocar, essa solução poder provocar, por ela ser extremamente agressiva para a mucosa é bem mais sensível do que pele, essas queimaduras tendem a ser mais graves na mucosa da boca, do esôfago e do estômago. Então, muito cuidado com a manipulação de ácidos, principalmente ácidos concentrados no laboratório, e nunca, por favor, façam pipetagem, né, de qualquer material com a boca. Ácido sulfúrico, diferentemente do clorídrico, ele não é volátil, mas é extremamente forte, e quando em contato com a pele, também pode gerar os mesmos problemas, ulceração, destruição de tecido, e em contato com os olhos causa destruição da córnea, levando à cegueira. Por ingestão acidental, né, nas tão erradas
e que a gente chama tanta atenção aqui da pipetagem com a boca, se ocorrer ingestão acidental, essas ingestões acontecem, gente, e se não são observados critérios de segurança do laboratório, como a gente está falando, nunca pipetar com a boca. E outra coisa, nunca se alimentar no laboratório, porque beber, colocar em cima da bancada alimentos ou bebidas, por uma distração você pode pegar, ao invés de pegar o seu copo, pegar um becker, por exemplo, com um ácido dentro e levar à boca. Isso vai causar queimaduras nas mucosas, né, na garganta, no esôfago, na boca, no estômago, podendo até causar perfurações digestivas, levando, dependendo da quantidade ingerida e do tempo de permanência disso no organismo, pode levar o indivíduo, inclusive, à morte. O ácido nítrico, né, nós estamos falando aqui já de 3 ácidos, o clorídrico, o sulfúrico e agora o nítrico. O ácido nítrico produz queimaduras em contato com a pele, ele já é um ácido que você abre, quando você abre o frasco do ácido nítrico, inclusive o ácido nítrico concentrado já tem um nome, né, em alta concentração, o ácido nítrico mais concentrado que nós temos é o chamado ácido nítrico fumegante, quer dizer, esse fumegante já dá uma ideia, né, de que ele é volátil, ele volatiliza, libera vapores, que a inalação desses vapores pode provocar irritações em toda a mucosa do trato respiratório. A reação do ácido nítrico, diferentemente do sulfúrico, que causa logo uma lesão, uma queimadura, e é sentido imediatamente, ele pode reagir mais lentamente e produzir as chamadas irritações lentas, que podem levar de 4 até 30 horas para serem percebidas, né? Só que, em alguns casos, isso pode culminar para a produção de um edema pulmonar. Então, por ser um ácido volátil, ele deve ser manipulado dentro da capela de exaustão. Tem que usar esse equipamento de proteção coletiva ao manipular soluções de ácido nítrico, principalmente as soluções concentradas. Tem que estar usando luva, né? Nunca estar mexendo nessas coisas sem o jaleco. Esses ácidos podem respingar sobre a pele. Um outro ácido bastante comum nos laboratórios de química orgânica é o ácido acético. É um ácido mais fraco, é um ácido orgânico, né? Um ácido carboxílico, mas ele causa irritação, queimaduras, pode causar conjuntivites, além de levar à perda total da visão. Se também em contato com a boca, além das queimaduras, pode levar à corrosão dos dentes, e a inalação de vapores, por exemplo, como o ácido acético é um produto orgânico, muitas vezes ele é destilado em laboratórios de química orgânica, e a inalação desses vapores pode causar irritação das mucosas, né? Causa irritação de mucosas. E se essa exposição a esses vapores é elevada, né, pode haver um quadro agudo, levando até um edema pulmonar que pode levar a pessoa a evoluir a óbito. Por ingestão acidental, né, pelas vias que nós já comentamos, provoca queimaduras, além de danos renais e outros problemas hematológicos, tá, que estão descritos aí no slide. Então, apesar de parecer inofensivo, não é, né? O ácido acético, ele é um ácido que pode causar problemas também, então tem que ser manipulado também com todo cuidado no laboratório de química orgânica. Entre as bases, as mais comuns são os hidróxidos de sódio e potássio, né, cujos cuidados são os mesmos e as observações sobre ambos são os mesmos, eles são fixos, né, suas soluções não liberam vapor, mas são extremamente corrosivos, as soluções concentradas de hidróxido de sódio e potássio. Pode destruir o tecido dos olhos, né, levar à formação de edemas, ulcerações. As soluções mais concentradas, se ingeridas, causam lesões graves no trato digestório. O hidróxido de amônio, ele é uma base um pouco mais fraca, mas ela é volátil. Na verdade, o hidróxido de amônio é a solução da amônia, que é um gás, em água. Então, essa solução concentrada de hidróxido de amônio,
ela libera amônia, cuja inalação produz irritação das vias respiratórias e das vias gastrointestinais. A exposição prolongada, intensa, né, pode provocar inclusive broncopneumonia, levando à morte. Ela produz irritação e queimadura em contato com a pele, e nos olhos pode levar à cegueira, né, por levar à opacidade da córnea e atacar também o cristalino, que são estruturas importantes para a formação da visão. E aí tem uma observação no fim do slide, que a ingestão de uma colher de chá de amônia, que é bastante coisa, né? Amônia pura, pode ocasionar a morte, pode levar o indivíduo que ingere isso ao óbito. Então, hidróxido de amônio tem que ser manipulado também, exatamente por ser volátil, em capela de exaustão e com todo cuidado, tá? Bom, falando de volatilidade, né, enfim, e mais especificamente no laboratório de química orgânica, a gente não poderia deixar de falar dos solventes orgânicos. E um dos mais comuns e que pode causar problemas no laboratório de química orgânica é o metanol ou álcool metílico. Por quê? Ele tem uma ação direta sobre o nervo óptico, né? Aqui tem um pictograma, uma ilustração que normalmente está no rótulo desse solvente, porque ele é bastante tóxico, tá? Então esse tipo de ilustração aqui indica perigo, indica que a substância é tóxica. Então ele tem que ser manipulado dentro de um ambiente controlado, como exaustão, ou então a pessoa deve manipular com uma máscara assim, de proteção, né? Com um filtro que tem um cartucho aqui para retenção de vapores tóxicos, retenção de gases. Pode levar à diminuição da respiração, levar a dores abdominais, podendo ocorrer inclusive morte por parada cardíaca e respiratória, obviamente por exposição crônica, né, ao metanol e a vapores dele. O benzeno é um outro solvente extremamente tóxico. Felizmente ele foi banido assim das nossas aulas práticas, né? Nós não usamos benzeno no laboratório de orgânica experimental. Mesmo nos laboratórios de prática, na maior parte das vezes ele é substituído pelo tolueno, que apesar de ainda ser tóxico, comparativamente com benzeno, o tolueno tem uma toxicidez bem menor. O benzeno ele tem uma ação narcótica, podendo levar à morte por depressão do sistema nervoso central, mas a exposição ao benzeno, né, pode causar lesões na medula óssea, que é o órgão produtor dos elementos do sangue. E aí vários problemas hematológicos podem aparecer, como anemia, leucopenia, alterações do tempo de coagulação, culminando inclusive com o aparecimento de leucemia e outros tipos de cânceres. Por contato com a pele, ele leva à formação de bolhas, dermatites, né, e rachaduras na pele. Então, o benzeno, eu estou chamando aqui a atenção para ele, mas nós não usamos no laboratório de química orgânica experimental exatamente devido a esse problema de toxicidez elevada. Tolueno, apesar de menos tóxico que o benzeno, e apesar da gente substituir o benzeno algumas vezes por ele, né, ele ainda é tóxico. Aqui está o pictograma que está no frasco do tolueno. Ele é perigoso. Exposição a grandes quantidades de tolueno pode provocar intoxicações crônicas. Ele possui ação narcótica maior que o benzeno, ou seja, a inalação do tolueno, né, pode ocasionar enxaqueca, debilidade generalizada, falta de coordenação, náuseas, falta de apetite, levando até a lesões permanentes do sistema nervoso central, dos sistemas, né, nervoso central e periférico. Pode ainda provocar danos no canal auditivo e alterações no sistema formador do sangue, menos tóxico que o benzeno, mas ainda assim pode causar problemas hematológicos. E em relação aos solventes clorados, né, eles são bastante tóxicos, chamando atenção aqui para o tetacloreto de carbono, que causa depressão no sistema nervoso central,
causa lesões de fígado e rins, mesmo em exposições agudas, ou seja, não é preciso uma exposição prolongada, dependendo da quantidade, essas lesões vão aparecer, né? E em contato prolongado com a pele, o tetacloreto de carbono provoca dermatites, então é um produto extremamente tóxico, principalmente toxicidez hepática, né? Levando ao surgimento, inclusive, de alguns tipos de cânceres, principalmente o câncer de fígado. Bom, falar disso é importante, da toxicidez de todos esses produtos, né? Nós estamos aqui tratando de segurança de laboratório, estamos iniciando uma disciplina de química orgânica experimental, onde vamos manipular produtos químicos num laboratório de aulas práticas, mas há pessoas que trabalham no seu dia a dia, né? Manipulando produtos químicos, seja na universidade, enfim, na academia, em laboratórios de pesquisa, né? E institutos de pesquisa ou instituições de ensino, como é o caso daqui do Instituto de Química da Universidade Rural e também outros institutos aqui dentro da universidade, ou seja ligado à indústria química, principalmente, né? Então, são pessoas que estão expostas continuamente a substâncias químicas. E segundo a Organização Internacional do Trabalho, anualmente, 160 milhões de indivíduos desenvolvem doenças relacionadas ao trabalho em todo o mundo. E desses 160 milhões, 35 milhões dos problemas, né, envolvem quadros relacionados à exposição de substâncias químicas. E dos 35 milhões de doentes, né, anuais, devido à exposição a substâncias químicas, mais de 400 mil vêm a óbito. São dados que estão nesse trabalho, né, da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, e de 2007. É razoavelmente antigo, né, digamos, tem já há algum tempo, mas são números extremamente, ainda assim, são números extremamente importantes e alarmantes, né? E com certeza isso não diminuiu de lá para cá. Os produtos químicos, em geral, fazem parte do cotidiano de diversos segmentos empresariais, né? Então, o conhecimento e as informações sobre os perigos, né, são extremamente importantes, e é por isso que a gente está tendo essa primeira aula aqui, essa conversa sobre segurança de laboratório, ok? No caso das indústrias químicas ou de qualquer empresa que lide direto ou indiretamente com produtos químicos, o primeiro passo é a implantação de um sistema de informação de qualidade, né? E a principal ferramenta para ter acesso a essas informações sobre os produtos químicos é a FISPIC, que tem essa sigla mostrada aqui, FISPQ, FISPIC, que é a abreviatura de Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos. Essas fichas, elas acompanham ou devem acompanhar todo o produto químico, né? E devem ser lidas, né, por todos aqueles que vão manipular esses produtos especificamente antes de fazer uso deles, né? Então, se você vai manipular metanol, por exemplo, você deve buscar as informações que estão disponibilizadas na ficha de informação sobre segurança de produtos químicos relativa ao metanol. Como é que eu tenho acesso a isso? Você simplesmente digitando no Google FISPIC, né? Dando um Google da palavra FISPIC, com o nome do produto químico do lado, você já tem acesso a diversos links que vão te dar entrada para você, enfim, baixar, né? Ou ler na tela o PDF com todas as informações sobre a segurança do uso daquele produto, quais as precauções que devem ser tomadas, qual a toxicidade, são várias informações que vêm. Essas fichas, elas têm que acompanhar esses produtos químicos desde da venda, né, do transporte. Por exemplo, quando a indústria vende algum produto químico, né, até ele chegar na origem, no destino, né, da saída dele lá da origem da indústria, até chegar ao destino, ele vai junto com ele o envelope com uma ficha de informações sobre a segurança de produtos químicos
daquele produto especificamente. E isso é armazenado, enfim, isso deve ficar guardado também junto com quem adquiriu, né? Deve ser arquivado para acesso para quem vai utilizar aquele produto, para que tenha conhecimento sobre as informações de segurança dele. No SIGA, no SIGA, esse trabalho de 2007 da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional está disponível, tá? E esse segundo artigo aqui da revista Intertox, de toxicologia, sobre risco ambiental e sociedade, também vai estar disponível para vocês, que fala, nesse caso, a importância da FISP no processo de gerenciamento de risco químico com a visão crítica e conceitual. Eu quero que vocês leiam esses dois artigos, tá? E, por favor, façam uma resenha deles e me entreguem esse material. Sem ser na próxima aula agora, nós temos uma aula agora nessa terça-feira da próxima semana, né, que é a nossa primeira prática presencial. No segundo dia de prática, vai ser a nossa segunda terça-feira, né, de prática no laboratório de orgânico experimental, eu quero que vocês me entreguem essas resenhas, tá? Já tragam para a aula e me entreguem aqui, me entreguem em sala a resenha, que na verdade é um resumo, uma leitura crítica dos dois artigos e fazendo um resuminho do que vocês entenderem em uma página para cada um, tá? Tanto sobre o artigo sobre exposição a agentes químicos e esse aqui sobre a importância da FISP, ok? Bom, o que vai nessa ficha, né? A identificação do produto, da empresa que está vendendo, os perigos que podem ser causados pela manipulação indevida, né, desse produto, enfim, os riscos que ele pode trazer, composição e informação sobre os ingredientes daquele material, medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndios, medidas para o controle de vazamento e derramamento, manual, informações sobre como deve ser manuseado e armazenado, inclusive, né, como é que você deve estocar esse produto, como é que deve ser feito o controle de exposição e a proteção individual, né, quais os equipamentos que têm que ser usados para se manipular aquele produto, as propriedades físicas e químicas, obviamente, não poderiam faltar, informações sobre estabilidade e reatividade, informações toxicológicas, riscos ao meio ambiente, informações ecológicas, extremamente importante no que diz respeito à formação de rejeitos, né, e como descartar esses materiais, tratamento e disposição dos rejeitos, como a gente está falando, informações sobre transporte, regulamentação e outras informações que forem pertinentes, tudo isso vai estar nessa ficha. Então, é um documento extremamente completo e importante de ser lido e conhecido, né? Isso aí é feito de acordo com regras, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas e, enfim, segue todo um critério de detalhamento, né? Isso é uniformizado para todos os produtos, enfim, todas as empresas são obrigadas a fazerem uso dessa ficha de informação e disponibilizarem para os clientes e para as empresas que compram esses produtos. Aqui eu tenho um exemplo da FISPIC, do tolueno, por exemplo. O tolueno, apesar de ser um solvente usado em reações em laboratório de química orgânica, ele também está em vários produtos, como em cola de contato, por exemplo, adesivo de contato. Nesse caso aqui, aquela cola usada em sapataria, né? Antigamente era mais comum isso, né? Se recuperar sapatos, então tinha aquela cola, a famosa cola de sapateiro, usada para colar duas superfícies uma na outra, mas também é usado em indústria moveleira para colar fórmica sobre madeira, né? Sobre imóveis. Então são a chamada cola de contato ou adesivo de contato, aqui está uma marca dela, Suprabond, e
O solvente desse material, desse adesivo de contato é o tolueno, né? Então, esse produto, o tolueno, esse solvente, tem uma ficha de informação sobre a segurança, né? E como é que deve ser feito todo o manuseio, e desde a produção até a utilização desse produto. E aqui há um link da internet, se a gente clicar, vai exatamente abrir a FISPIC do tolueno, olha só, tá vendo? Tolueno, ACS, reagente para o laboratório, a empresa que vendeu, todas as informações, os contatos da empresa, e a partir daí todas as informações, inclusive os pictogramas que devem estar no rótulo, né, que ele é inflamável, que apresenta riscos, é perigoso, ele pode liberar vapores que formam misturas explosivas com ar em temperaturas mais elevadas. Aqui tem várias informações, líquidos, vapores altamente inflamáveis, nocivos se ingerido, enfim. Todas as informações pertinentes, né? Composição, que fazer em contato, por exemplo, contato com os olhos, lave com água corrente por pelo menos 15 minutos. Estão percebendo que essas informações são extremamente relevantes e importantes sobre a ingestão, quais vão ser os sintomas que podem aparecer nesses casos, nota para o médico, né? Medidas de combate ao incêndio, um incêndio causado por tolueno, de que modo eu apago aquele fogo, porque existem fogo e fogo, né? Por exemplo, fogo causado por determinados produtos, eu não posso simplesmente tentar extinguir esse fogo com água. Eu tenho que usar um tipo de extintor específico, e tudo isso está na ficha de informação sobre segurança do produto. Isso acompanha, e aí todas essas informações vocês têm quando acessam essa ficha. Existem meios de comunicar os riscos, né? Esses riscos que vão estar lá na ficha, ele tem que estar no rótulo. E os rótulos, normalmente, eles são feitos, né? Os produtos químicos têm que conter o nome dele, várias informações, além do nome, tem que estar também informações sobre os riscos que eles podem trazer, e esses riscos são informados muitas vezes, além de estar lá escrito, são informados por pictogramas, por ilustrações, né? E essas ilustrações podem ser diferentes, tá? Existe o sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, que é o GHS, e existe também, esses aqui são os dois mais importantes, o diamante de risco ou o diagrama de Rommel, que foi elaborado por essa associação na verdade é uma associação americana, né? É um órgão dos Estados Unidos ligado à indústria química de lá, que envolve controle de incêndio, enfim, associação americana, né, para o controle de incêndio. E eles elaboraram um tipo de diagrama que traz as informações sobre o rótulo do produto, sobre os perigos que aquele produto pode trazer. Existem as fichas de emergência, fichas de informação de segurança dos produtos, né, que é a própria FISPIC, mas existem esses pictogramas que estão sobre o rótulo e dão uma informação mais direta sobre os perigos na manipulação daquele produto. A finalidade dessa rotulagem é comunicar claramente os riscos oferecidos pelos produtos químicos, independente dele ser perigoso ou não. Se não é perigoso, tem que estar lá, né? Que não apresenta riscos. O público-alvo é o pessoal envolvido no transporte, o próprio consumidor, o pessoal que está transitando pelo ambiente, né, de trabalho onde esses produtos são manipulados,
E esse rótulo deve conter a identificação, o nome do produto, o pictograma e símbolos de perigo, que nós vamos detalhar, né, daqui a pouco, palavras de advertência, frases de perigo e frases de preocupação. Alguns pictogramas aqui, ó, do GHS. O sistema globalmente harmonizado. Aqui são ilustrações e pictogramas colocados em produtos que são facilmente inflamáveis, produtos que reagem com ar, né, que são comburentes, produtos que causam expansão de volume rápido e assim são explosivos, por exemplo, ou reagindo com ar, né, ou com umidade da atmosfera, ou então por calor, ou então essa explosão, né, essa detonação do material pode ser feita pode ser ocasionada por calor, por reação com outras substâncias, como, por exemplo, a própria umidade do ar. Então, essas informações têm que estar lá contidas. Produtos que são nocivos, muitas vezes tem esse xizinho sobre o rótulo, então esse pictograma aqui, né, que parece a silhueta de uma pessoa, e aqui uma estrela, né, sobre todo o corpo. Ou substâncias que são tóxicas, esse símbolo de morte aqui, corrosivos e irritantes também, esse ponto de exclamação e o X também, e muitas vezes os produtos corrosivos vêm com esse tipo de indicação, mostrando que ele é corrosivo para superfícies ou para os tecidos do organismo, né, de quem está manipulando. Produtos perigosos para o meio ambiente tem esse tipo de pictograma, e produtos radioativos tem essa ilustração aqui que é bem característica de produtos que emitem radiações ionizantes e são perigosos, então. São extremamente importantes, né? Então tem a classificação segundo a GHS, né, o sistema globalmente harmonizado, e o diagrama de Rommel. O diagrama de Rommel, ou diamante de Rommel, é essa figura aqui, tá vendo? Dividido em 4 quadrantes e 4 cores, azul, vermelho, amarelo e branco. E em cada espaço desse, no espaço azul, no vermelho e no amarelo, são colocadas numerações que vão de 0, indicando risco mínimo nessa área, ou a 4, risco máximo, né? Então, esse diagrama aparece. Cada cor dessa indica um tipo de risco que o produto pode ocasionar. Por exemplo, no quadradinho aqui azul, né, no quadrante azul do diagrama, envolve a numeração aqui, vai dizer respeito ao risco de morte, né? Aqui está colocado risco de vida, mas na verdade seria risco de morte, o mais correto. Ou seja, se for 0 é porque ele não apresenta nenhum risco, né? Não é uma substância que apresenta riscos de causar uma intoxicação, um envenenamento, por exemplo. E essa gradação vai, então, chegar até 4, que seria um produto extremamente tóxico e mortal. Na área vermelha, do quadrante vermelho, temperatura de fulgor, né, a temperatura que o material entra em ignição, pega fogo, literalmente. E também você tem a numeração de 0 a 4 aqui. 0 se ele não é inflamável, 1 se ele pode entrar em ignição a partir de 94 graus, já é uma temperatura bem elevada, 2 abaixo de 94, 3 abaixo de 38 e 4, quando a substância é muito inflamável, ela tem risco de ignição acima de 22 graus, ou seja, em temperatura próxima à temperatura ambiente, tá? E no quadrante amarelo, ele diz respeito à reatividade da substância.
Por exemplo, se é uma substância explosiva. Então, se tiver um 0 aqui, indica que ela não tem perigo de detonar, é uma substância estável, e até 4, né? Quando é uma substância que tem uma reação violenta, uma reatividade extremamente alta. Na área branca não entra numeração desse diagrama, e ela é separada para se descrever riscos específicos. Então, normalmente tem alguma coisa escrita, como ox, quando é uma substância oxidante, ácido, alcalino, corrosivo, né? Quando tem um W riscado, é que ela pode reagir com a água, isso diz respeito à reatividade também, mas é para não se manipular próximo à água, não usar a água em contato com esse material, ou então o símbolo de reatividade também pode aparecer aqui, dizendo que o material tem risco, né, de causar algum tipo de contaminação radioativa. Então, esse tipo de diagrama também, em cada um dos 4 quadrantes, traz, de acordo com o que vem ali, uma série de informações sobre os riscos e cuidados que tem que se ter na manipulação de um determinado produto. Isso aparece nos frascos no laboratório, né? Por exemplo, aqui nos frascos, nos pipetes, né, usados com soluções e solventes no laboratório, dependendo do tipo de solvente ou de solução. Por exemplo, aqui uma solução de hidróxido de sódio vai ser uma solução aquosa, né, uma substância corrosiva, tem uma toxicidade considerável, né? Ela não não apresenta grandes riscos de ser inflamável, principalmente se for uma solução aquosa, e aqui mostra também que ela tem uma reatividade em termos de perigo, né, de explosão, pequeno. Número 2. Então, toda essa numeração aqui, né, dependendo de cada área desses quadrantes, vai dar uma informação sobre os riscos de cada um desses produtos. Para se trabalhar em laboratórios de química, segurança é algo assim imprescindível, né? Como a gente já viu até aqui, a gente tem que conhecer os riscos inerentes às substâncias que vão estar sendo manipuladas, conhecer a sinalização de segurança no que diz respeito às rotulagens, principalmente. Os responsáveis pelo laboratório devem confeccionar os mapas de risco do laboratório, determinadas áreas que não podem circular qualquer tipo de pessoa, o tipo de equipamento de segurança que deve ser usado dentro daquele ambiente tem que estar indicado também, né? Tanto os equipamentos de proteção coletiva quanto individual tem que ser utilizados de maneira correta, e os produtos químicos também, além disso, têm que ser armazenados adequadamente. Inclusive, por exemplo, num armário onde você tem produtos, substâncias ácidas, normalmente nós não colocamos ali substâncias que possam reagir com esses ácidos e causar algum tipo de dano, algum incêndio, algum problema. Então, até por classificação química, esses produtos têm que ser armazenados de maneira distinta um dos outros, tá? Para que não aconteçam reações e a partir dessas reações você tenha o surgimento de um foco de incêndio, enfim, um problema mais grave acontecendo devido a um armazenamento feito de maneira inadequada. Então, tudo isso tem que ser observado. Os principais acidentes do laboratório, como eu já comentei, a pipetagem com a boca, queimaduras químicas, né, principalmente por ácidos, ferimentos, que são cortes com vidros quebrados, é o mais comum, queimaduras por tocar ou em equipamentos ou vidros quentes, né, em fontes de calor, derrame de produtos químicos no laboratório, lesões nos olhos, vapores, na maior parte das vezes causados por vapores no ambiente, explosões ou incêndios, né? Então, tudo isso estão aí listados os principais problemas que, quando não são observadas as regras de segurança, são problemas que, sim, podem surgir. Mas, quando as medidas de precaução são tomadas,
os riscos de acontecer qualquer tipo de acidente desse tipo são tremendamente diminuídos, obviamente. O que fazer, então? Quais as medidas que têm que ser tomadas? Usar equipamentos de proteção coletivos e os individuais, os EP6 e os EPIs. Observar as boas práticas de laboratório, como eu falei desde o início, naquela ilustração. Ter postura dentro do ambiente do laboratório, evitar brincadeiras, evitar deixar o ambiente sujo, desorganizado, desde a entrada no laboratório, por exemplo, lavar as mãos ao entrar, lavar as mãos ao sair, evitar deixar materiais pelo chão que possam servir de obstáculo e tudo isso. Então, quem está usando esse ambiente deve ter cuidado com a vidraria e os aparatos do laboratório. O ambiente tem que estar organizado. Os reagentes e equipamentos guardados de maneira adequada. O armazenamento, principalmente dos reagentes, deve ser feito de maneira adequada. Os equipamentos têm que ter uma manutenção preventiva, E, além disso, as fichas de informação de segurança de produtos químicos, as FISPs, têm que estar disponíveis também dos produtos que estão em uso, corrente no laboratório, para que as pessoas que estão trabalhando tenham acesso a elas. Tá? Normalmente, está arquivado na forma de um fichário e está disponível, com o pessoal responsável pelo laboratório. Os equipamentos de proteção individual, a gente já falou aqui, mas isso é um ponto extremamente importante. Avental ou guarda-pó, luvas, proteção facial ou ocular, são os óculos de segurança ou esses face shields, que são normalmente em acrílico, um anteparo em acrílico, inclusive tem sido muito usado agora por causa nos tempos de pandemia, agora de Covid, as pessoas muitas vezes em ambientes públicos têm usado esses face shields aqui para se proteger. E equipamentos de proteção respiratória, sejam máscaras desse tipo, ou mesmo máscaras assim com cartuchos, com filtros que possam eliminar e adsorver vapores tóxicos. O uso de luvas também é extremamente importante e deve ser observado. Equipamentos de proteção coletiva, falei bastante aqui das capelas de exaustão. Nos laboratórios onde tem risco biológico, as capelas de fluxo laminar também são importantes. Isso não diz respeito ao nosso ambiente especificamente. No nosso caso é a capela principalmente de exaustão. Os extintores, diferentes tipos de extintor no laboratório. Chuveiro e lava-óleos. Os kits para controle de derrame normalmente são produtos que podem agir como adsorventes para que, se houver um derramamento, aquele produto químico seja adsorvido sobre a superfície daquela resina. Muitas vezes esses kits para controle de derrame basta um balde com uma areia seca, por exemplo, aquela areia fininha, areia lavada, até areia de praia, porque se houver um derramamento de produto, você joga aquela areia por cima, a areia capta todo aquele produto e depois você raspa aquele material, coloca num recipiente adequado para depois aquilo ir para um descarte de maneira controlada, porque muitas vezes não basta simplesmente você jogar água, varrer, enfim, jogar no ralo, aquilo que caiu no chão ou alguma coisa que foi derramado, um produto que foi derramado no chão do laboratório. Tem que fazer ou muitas vezes até tem que fazer uma neutralização, tem que se adicionar alguma substância para que ocorra uma reação de neutralização para depois resolver a questão daquele derrame, Colocar areia, retirar o excesso daquele material para poder limpar efetivamente o laboratório. Inclusive, quando esses derrames acontecem, se for alguma coisa volátil que libera gases,
todo o ambiente deve ser evacuado, né? Todo mundo tem que sair de dentro do laboratório porque começa a ficar perigoso com a liberação de gases ali devido ao derramamento, dependendo da área, né, e da extensão desse derramamento, é extremamente problemático até para resolver. E o laboratório tem que ter também uma caixa de primeiros socorros, que é um equipamento também, né, de proteção coletiva. Aqui o chuveiro, né, e o lava-óleos, olha aqui o lava-óleos, está vendo? É uma cuba, normalmente é de material inox, de metal, com dois chuveirinhos aqui, né, que sai água sob pressão e lava os óleos, literalmente, eliminando alguma substância, né, que esteja causando irritação. Então, capela de exaustão, extintor, chuveiro e lava-óleos, kit para controle de derrame e caixa de primeiros socorros. Algumas boas práticas para um laboratório seguro: lavar as mãos na entrada e saída do laboratório, já comentamos, nunca fumar, nunca comer, nunca beber, não mascar chiclete. Isso é uma outra coisa extremamente importante. Lentes de contato no laboratório, nunca usar. Quem usa lente de contato normalmente tem um óculos, né, sobre essa lente, porque ninguém fica de lente 24 horas por dia. Mesmo essas lentes de uso mais prolongado não é aconselhável por questões mesmo de higiene. Então, no laboratório, óculos, nunca lente de contato, tá? E também não é aconselhável, não se pode ficar de brincadeiras. O laboratório é um ambiente onde é necessário seriedade, foco, né? Não é ambiente de brincadeira. Tem que ser feita uma leitura prévia da FISPIC, né, dos produtos que vão ser manipulados. Antes de começar as práticas, você só deve iniciar se estiver devidamente equipado, com seu jaleco, com seu óculos de segurança, né? Ninguém vai para um laboratório, seja de risco químico ou biológico, de bermuda ou de saia, né? Porque as pernas têm que estar protegidas, sapato também, sapato fechado. Nunca improvisar. Sempre, se tiver alguma dúvida, perguntar. Aqui no laboratório é um ambiente de aprendizado, então, além de ser um laboratório, é uma sala de aula, então vocês vão ter à disposição de vocês professor, técnico também que está capacitado a tirar dúvidas de vocês, então não improvise, se não souber, pergunte. E só é permitida a entrada de pessoas no laboratório que sejam necessárias à realização da prática. E é fundamental, né, como vocês já perceberam, ter informações prévias sobre os aparatos e os equipamentos. Então, tem que prestar atenção, principalmente em voltagem de equipamentos, porque nas bancadas existem tomadas tomadas de 110 e 220 volts, então tem que tomar todo o cuidado na hora de ligar, né, essas tomadas dos equipamentos, das placas de agitação, das mantas de aquecimento, observando se está ligando na voltagem correta para não ter acidentes e não danificar também esses equipamentos, que são extremamente caros e de difícil reposição. E com considerações finais, né, a única coisa que eu acho que cabe dizer ainda e ressaltar, mas mais uma vez, é que a quase totalidade dos acidentes do laboratório são evitáveis, né? Você consegue evitar. De que maneira? Com planejamento, tá? E com conhecimento, né? Com busca de informações para que os acidentes, né? Uma coisa desse tipo, como está aqui na segunda imagem, no segundo desenho, nessa segunda ilustração, aconteça. Duas substâncias que não deveriam ser misturadas de maneira nenhuma, porque a mistura levou uma explosão, dá para ver aqui pela cara, né, do estudante de orgânica experimental, e ele, de maneira provavelmente não leu o roteiro da prática, não leu a ficha de informação sobre segurança de produtos químicos e misturou aqui os dois produtos em condições que não devia fazer e sofreu um acidente, né? E presta atenção que ele não está usando
o equipamento de proteção individual que é o óculos de segurança. Ok? Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês.